bastante conhecido, a palavra de Deus, né? Um texto muito conhecido nosso, os Salmos de número 90. Amém? Se você quiser pegar a Bíblia aí, abrir, acompanhar, pode acompanhar conosco, que diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Amados irmãos, esta é um salmo. O livro de Salmos, ele tem vários cânticos, várias poesias, várias orações. O livro de Salmos, ele pode ser escrito, ele foi escrito também por Davi. Os Salmos também foi escrito por Coré, o Asaf. E aqui nós temos também a oração de Moisés no Salmo 90. E Moisés começa a falar da grandeza de Deus, começa a falar da eternidade de Deus, que 1000 anos para Deus é como o dia de ontem, e que a vida do homem é como um conto que se passa, e que o homem, pela sua maioria, ele vive até 70 anos em média, e por sua robustez até os 80 anos. Então, Moisés está falando aqui da brevidade da vida do homem. Que o tempo para o homem, ele pode ser um amigo e também pode ser um inimigo. E nessa noite nós vamos falar sobre o tempo. O tempo que é algo tão vital, tão essencial. O tempo que é algo tão importante para as nossas vidas, porque sabemos que o tempo ele não para, o tempo ele sempre progride, o tempo ele sempre avança, e desde quando nós somos gerados no útero, né, como nós somos um feto, o tempo já está contando para nós, o tempo já está passando para cada um de nós, e nós bem sabemos que se nós tivéssemos uma máquina do tempo, alguns de nós queríamos, ou a maioria de nós queríamos voltar no tempo para aproveitar, ou para mudar alguma coisa, ou para se arrepender de algo, ou para mudar alguma história ou situação. Então Moisés está pedindo a Deus aqui, para que Deus pudesse ensinar a ele a contar os seus dias, e que ele pudesse alcançar um coração sábio. Porque Moisés está vendo que o homem, ele é breve. A vida do homem, como eu já falei, é como um conto, é como um sonho. Tem um texto que fala, é como a erva que o vento leva. Então, nesta noite, eu quero falar contigo sobre o tempo. O que nós temos feito com o nosso tempo? O que nós temos aprendido com o nosso tempo? Como nós temos gastado o nosso tempo? Então, o salmista Moisés, ele fala aqui: Senhor, ensina-nos. Ele começa o texto dizendo ali no versículo 12, ensina-nos. E amados irmãos, tem pessoas que os anos passam e que ele nunca aprende. Tem pessoas que os anos de vida se passam e ele não consegue ter vida nos seus anos. Vou repetir. Tem gente que ganha anos de vida, mas não ganha vida em seus anos. Ou seja, os anos vão passando, o tempo vão passando, ele nunca aprende. Ele sempre está com aquela mesma medida, com aquela mesma ensino, com aquele mesmo aprendizado, não avança, não aprende algo novo, não explora algo novo, não se aprofunda em algum assunto. Então, irmãos, eu quero te dizer que você precisa abrir a sua mente. A Bíblia diz que o povo perece, que lhe falta conhecimento. Nós precisamos aprender a cada dia algo novo, algo que possa nos fortalecer, seja ele emocionalmente, espiritualmente, pode ser no secularismo. Precisamos ter um tempo, né? A Bíblia diz que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. A Bíblia diz que há um tempo de plantar, o tempo de colher, o tempo de nascer, o tempo de morrer, o tempo de abraçar, o tempo de deixar de abraçar, ao tempo de paz, ao tempo de guerra. Então nós temos que, durante essas 24 horas da nossa vida, nós temos que aprender. E nós sabemos que temos muitos lugares que aprendemos coisas importantes. Por exemplo, vamos aprender com a nossa família, com os nossos amigos,
podemos aprender matérias, disciplinas, podemos aprender coisas na internet, há coisas boas, as coisas ruins, só saber utilizá-la. Mas nesta noite eu quero te falar de aprender com o Senhor, de aprender com Deus, porque tudo isso que eu falei são significantes. Aprender coisas materiais, disciplinas, aprender matérias, aprender novas coisas são importantes. Mas o mais importante é aprender com o Senhor, é aprender com Deus, é ser ensinável por Deus, é aprender as coisas eternas. Porque nós sabemos que tudo isso aqui é passageiro. Nós podemos aprender matérias, nós podemos aprender coisas importantes que vão nos ajudar, vão nos fazer progredir, ganhar dinheiro, vão fazer nos ficarmos mais inteligentes. Mas há coisas que são mais importantes do que as coisas terrenas. Há coisas que são muito mais superiores do que as coisas naturais. São as coisas espirituais. Nós temos que a cada dia aprender de Deus e com Deus. A Bíblia diz, Oséias disse, olha, conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. A Bíblia também diz que o povo de Deus perece, que lhe falta conhecimento. Que conhecimento é esse? Conhecimento das coisas eternas, das coisas de Deus, das coisas do reino de Deus. Nós devemos aprender a cada dia. Nós podemos aprender com o Senhor as coisas que são eternas. A Bíblia diz que os céus e a terra passarão, mas a palavra de Deus permanece para sempre. As coisas dessa terra, irmãos, são passageiras, mas os ensinamentos de Deus são eternos. A própria Bíblia diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A palavra do Senhor também diz que não devemos se conformar com este mundo, mas transformar pela renovação da nossa mente. Ou seja, nós aprendemos, nós somos renovados pela palavra de Deus. Que nesta noite você possa ser ensinável por Deus. Que nesta noite você possa aprender coisas com Deus. Que você não gaste o seu tempo com coisas fúteis. Que você não gaste o seu tempo com coisas que não possa edificar, não possa te ensinar, não possa fazer você produzir, não possa fazer você crescer, mas que você possa aprender coisas que possam fazer você crescer em todos os aspectos da sua vida. E Moisés também disse, olha, ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias. Oh, meu querido, os dias estão passando bem rapidamente. Ontem, vamos dizer assim, nós rompemos o ano de 2016 para 2017. Já estamos no mês de agosto, mês 8. Daqui a pouco vamos romper, vamos virar de 2017 para 2018. E o tempo está passando de uma forma tão rápida. Que nós temos tantos projetos, sonhos, que se nós não formos diligentes, o tempo passa e nós não conseguimos acompanhar o tempo. As coisas não são como antes. Então, o Moisés está dizendo, Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, ou seja, que nós não passemos o nosso dia sem fazer algo interessante. Que nós não passemos o nosso dia perdido. Tantas pessoas têm perdido o seu tempo, irmão. E nós estamos na era da tecnologia, a era do entretenimento, a era de que o nosso tempo pela tecnologia está sendo otimizado, ou seja, a tecnologia está fazendo com que a gente otimize o nosso tempo. Por exemplo, antigamente, quando nós queríamos esquentar algo, nós tínhamos o fogão. Por exemplo, esquentar uma lasanha, nós tiramos, se ela tivesse congelada, a gente tinha que esperar ela descongelar, jogar uma água e jogar no forno, ia passar 20 a 30 minutos para a gente comer uma lasanha. Hoje a gente tira uma lasanha do congelador e coloca no micro-ondas, em 3, máximo 4 minutos, essa lasanha está quente. Antigamente, se a gente quisesse falar com alguém, na época das cartas, a gente quisesse mandar uma carta daqui para os Estados Unidos ou para a Austrália, essa carta só ia chegar daqui a 15 ou 20 dias. No máximo 5 dias. E hoje a gente pode, com um clique, em alguns segundos, falar com qualquer pessoa no mundo através das redes sociais, WhatsApp, Facebook.
mas só que nós não estamos otimizando o nosso tempo. Nós estamos gastando o nosso tempo com essas ferramentas úteis, né? Que tem gente que extremiza que isso é do diabo. Não, isso não é do diabo. São ferramentas que foram feitas para otimizar o nosso tempo. E nós muitas vezes estamos perdendo o nosso tempo com essas ferramentas, ficando 3, 4, 5, 6 horas em WhatsApp, Facebook, Instagram. Tenho todas essas ferramentas, mas nós temos perdido tempo. Nós não temos mais conversado com a nossa família. Verdade. Não nós temos mais cuidado da educação dos nossos filhos. Visita. Nós não temos mais dado atenção às nossas visitas. Nós não temos mais nos comunicado com a nossa esposa, o nosso marido. Nós não temos mais tido aquela conexão, aquele relacionamento, né, pessoa para pessoa. Hoje as pessoas estão se comunicando no virtual. As pessoas não estão mais querendo ter um relacionamento mais pessoal, boca a boca, olhar com olhar, né? Ter aquela referência de olhar nos olhos das pessoas. Hoje as pessoas têm perdido tanto tempo que não tem tempo para a sua própria família, não tem tempo para os seus próprios amigos, não tem tempo para os seus parentes, não tem tempo para os seus vizinhos, não tem tempo para o próximo. Não tem tempo para meditar na Bíblia, não tem tempo para orar, não tem tempo para jejuar, não tem tempo para nada. Por quê? Aquela ferramenta que era para otimizar o seu tempo, para que ele desse a prioridade a coisas importantes, ele tem feito o inverso. Ele tem dado importância àquilo que não é importante e tem perdido o melhor, que é o seu relacionamento com outras pessoas. Então o Senhor quer nos ensinar nesta noite a contar os nossos dias. O que você tem feito nas suas 24 horas? Quanto tempo você tem gastado com a sua família? Quanto tempo você tem gastado com seu filho? Quanto tempo você tem gastado com a sua esposa, com seu marido? Quanto tempo você tem gastado com seus amigos? Quanto tempo você tem gastado para estudar? Para fazer aquilo que você... O interessante, irmãos, é que a gente faz tantos projetos. Quando vira um ano, né, a gente sempre tem aquele sonho, aqueles projetos, aqueles objetivos e diz, e coloca aquele propósito, no final do ano eu vou estudar para isso, eu vou me formar em aquilo, eu vou fazer minha casa, eu vou construir, eu vou fazer, mas quando o ano passa os primeiros dias e aquele tempo que a gente tinha de prioridade para aquela coisa, muitas vezes a gente tem perdido aquele tempo com essas ferramentas. E estes sonhos estão indo por água abaixo. Estes sonhos estão se perdendo no tempo. E a gente vai chegar a uma idade, queridos, que a gente não vai ter mais aquela força, aquele vigor, como diz a Bíblia. Que a vida do homem, por a sua robustez, pode chegar até os 80 anos. E aí já é canseira, enfado. E talvez você vá olhar para trás e dizer, qual foi o legado que eu deixei da minha história? O que foi que eu fiz com o meu tempo? O que foi que as pessoas vão ver e vão olhar para mim e vão dizer, fulano de tal fez isso, fez aquilo, porque todas as pessoas, irmão, que conquistam algo, elas priorizaram o seu tempo. Todas as pessoas que alcançaram alguma coisa na vida, elas priorizaram o seu tempo. Um exemplo disso, eu vou dar o maior exemplo, é Jesus Cristo. Se você vê na Bíblia, Jesus Cristo, ele sempre estava evangelizando, ele sempre estava andando, ele sempre estava pregando, tudo no gerúndio. Ele estava sempre dinâmico, ele estava sempre buscando. Tinha um momento de descansar? Tinha um momento de se alimentar? Tinha. Mas sempre ele tinha um momento, e esse máximo de momento que ele dava de tempo era para a missão que ele recebeu, que era anunciar o reino de Deus. E quanto tempo nós temos perdido com outras coisas que não são tão importantes? Ei, eu quero te despertar, o tempo está passando. A Bíblia diz assim, lembra-te do dia da tua mocidade, para que quando você envelheça, você não possa ter prazer na sua velhice. Por quê? Nós temos que lembrar do nosso Criador no tempo da nossa mocidade. Quando você chegar na sua... Eu lembro de Jacó. Jacó, quando ele foi lá para o Egito, que Faraó perguntou para ele, qual é a sua idade? Ele disse, 120 anos maus
e ruins. Sabe por quê? Porque Jacó só tinha tempo para trapacear, para enganar e ser enganado. Jacó ele perdeu muito tempo. Jacó ele sofreu muito porque ele não soube utilizar o seu tempo com coisas boas. O que você tem feito com o seu tempo? A Bíblia diz que tudo que nós plantamos, nós colhemos. E aí vai chegar um tempo em que você vai querer realizar, mas não tem mais força. Nós podemos lembrar de alguns nomes não bíblicos, para a gente abrir um pouquinho mais o nosso leque. Ayrton Senna, grande piloto de Fórmula 1. O legado daquele homem, a história daquele homem. Nós podemos lembrar de um nome aqui da nossa cidade, Dr. Fernando Guedes, saudoso, né? Nós devemos lembrar de Einstein, devemos lembrar de outros nomes tão importantes da nossa história, pessoas que pegaram o seu tempo para fazer coisas para beneficiar o próximo, né? Dos inventores. Podemos lembrar de Carlos Drummond, podemos lembrar do inventor do 14 bis, né? E a gente hoje tem poucos inventores, poucos cientistas, poucos pesquisadores, poucos PhDs. Tem mais copiadores. Mais copiadores, porque as redes sociais estão fazendo papagaios, pessoas que estão ouvindo e repetindo, porque não tem mais. E hoje a ferramenta da internet tem nos usado. Antigamente, se a gente quisesse descobrir um assunto, a gente tinha que ir na biblioteca, ver se tinha lá um livro falando daquele assunto. Hoje, se a gente quiser ouvir de qualquer assunto, a gente vai na rede social, no Google, por exemplo, e a gente vai lá e vê várias pessoas, dá um clique e a gente vê vários autores falando daquele assunto. E porque hoje estão na era que nós temos mais facilidade da informação, tem tantas poucas pessoas que são gabaritadas. É porque às vezes nós não temos ganhado nosso tempo com as coisas úteis. Aí Moisés está dizendo: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias. Ei, a Bíblia diz que esse dia que Deus fez para mim e para você é para que possamos se regozijar nele. A Bíblia diz, quando Deus apareceu para Josué, ele disse: olha, Josué, seja forte e corajoso. Assim como eu fui com Moisés, serei contigo. Mas tem uma coisa: não aparte da tua boca o livro desta lei e medita nele de dia e de noite. E tenha cuidado de fazer tudo que nele está escrito. E assim prosperará o seu caminho. Quer ser próximo, meu querido? Medite na lei do Senhor de dia e de noite. Leia coisas edificantes. E nessa noite também, Moisés disse: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos os corações sábios. Quando a Bíblia fala de coração, em algum texto, ela está falando de alma. Alma no grego é psique. O que é psique? Sede da consciência, vontade, sentimentos, desejos. Então a nossa alma, a nossa psique é o nosso coração. Quando a gente fala de coração, a gente pensa logo no músculo, né, que bombeia sangue. Não. Quando a Bíblia fala de coração, aqui não está falando do músculo, está falando da alma, da sede das vontades, da consciência, do desejo, do sentimento. Irmão, como é que está a nossa alma? Nós estamos vivendo uma era que as pessoas não têm qualidade emocional. As pessoas não têm equilíbrio emocional. As pessoas estão a cada dia deteriorando as suas emoções, porque estão recebendo informações que estão deteriorando a sua alma. A Bíblia diz que sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, guarda a tua alma, porque dele procede as saídas da vida. Se a tua alma recebe informação negativa, informação promíscua, informação pornográfica, informação imoral, violenta, a sua alma vai ser um depósito de tudo isso. Então guarda o teu coração. Guarda o teu coração, irmão. Nós temos hoje vivido uma era de que quanto mais pobre a informação, quanto mais violenta, quanto mais imoral, as pessoas estão dando mais audiência. É verdade. E as pessoas estão emburrecendo em vez de estar evoluindo. A maioria das pessoas, não estou generalizando, mas quando eu falo as pessoas, falo no geral, no povão, na maioria, as pessoas, em vez de estar evoluindo, estão involuindo.
As pessoas não têm mais estrutura emocional. Isso é guiado pela mídia, É. pelo que os outros falam. E hoje as redes sociais estão ditando as vidas das pessoas. O que elas têm que falar, o que elas têm que viver, como é que elas têm que se comportar, como é que elas têm que se portar, irmãos. Ei, a sua alma tem que ser cuidada, a sua alma tem que ser guardada. Ei, os nossos olhos é a janela da nossa alma. Os nossos ouvidos é a janela da nossa alma. A nossa boca é o produto da nossa alma. Jesus disse assim, ó, a boca fala que o coração está cheio. Se a nossa alma está cheia de violência, se a nossa alma está cheia de angústia, está cheia de tristeza, a gente vai passar isso para as pessoas. E hoje nós vemos isso. O que a gente ouve, Jesus disse, ó, se os seus olhos forem trevas, todo o seu corpo será trevas. Então nós temos que filtrar aquilo que nós estamos colocando na nossa alma. As pessoas hoje, irmãos, estão se suicidando. É triste o jovem de hoje se suicidando. Teve uma era aí da baleia azul. Mente fraca. Né? As pessoas se suicidando porque alguém que ela não conhecia de outro lugar mandava um desafio para ela e ela era movida pelo aquele desafio e fazia o que que aquela pessoa mandava. Irmãos, os nossos jovens estão emocionalmente fracos. Sabe por quê? Porque pai e mãe não têm mais tempo de conversar com seus filhos. Aleluias. Porque pai e mãe está fazendo da internet, da televisão, os tutores dos seus filhos. E os filhos estão crescendo, estão com a sua alma gemendo. É por isso que os casamentos de hoje, muitas vezes, não têm estrutura emocional. É por isso que os relacionamentos de hoje são descartáveis. É por isso que as pessoas hoje estão tratando o próximo como se fosse nada. As pessoas matam o outro como se fosse um passarinho, pior do que um passarinho, uma barata, um inseto. Porque as almas das pessoas estão doentes. Mas Jesus, ele pode curar a nossa alma. Vamos alcançar corações sábios. A nossa alma precisa... Ei, filtre o que você está assistindo na televisão. Você pai, você mãe, veja o que é que o seu filho está vendo na internet. Ei, a sua era, a minha era que eu vou fazer 40 anos, não é a era de hoje. Uma criança, segundo Augusto Cury, uma criança hoje de 10 anos, da nossa era, tem mais informação do que o imperador romano, na época do Império Romano, no seu auge. Hoje uma criança de 10 anos tem mais informação do que o imperador romano no seu auge. Imagine isso aí. Só que a informação, ela informa, mas não forma. Quem forma caráter é pai e mãe. Quem forma caráter é Deus e a sua palavra. Ei, nesta noite, peça para o Senhor tocar na sua alma. Você que está triste, você que está desanimado, você que está aí recebendo tanta carga no teu coração. A Bíblia diz assim, Jesus disse, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, encontrarei descanso para as vossas almas. Ei, você que está com a sua alma aí triste, decepcionada, sobrecarregada, pressionada, nesta noite troque o seu jugo pesado pelo jugo leve de Jesus, pelo fardo suave de Jesus. Deixe a sociedade falar o que quiser de você, deixe as pessoas ditarem para elas o que elas quiserem, mas nesta noite Jesus te convida a vir a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Ele diz assim, ó, a minha paz vos dou, não como o mundo vos lá dá, a paz que excede todo entendimento. Se você não tem sabedoria, a Bíblia diz, peça ao Senhor, que dá deliberadamente e não lança em rosto.
Jesus disse, a minha paz vos dou, não como o mundo vos la dá. A paz que excede todo o entendimento. O fruto do Espírito, quando você tem uma aliança com Jesus, você recebe o fruto do Espírito. A paz, o amor, a longanimidade, a benignidade, o domínio próprio, a mansidão e a temperança, o gozo, a alegria. Tudo isso é fruto do Espírito. Quando você entrega a sua vida para Deus totalmente, Ele cuida da sua alma, Ele cuida do seu corpo e Ele cuida do seu espírito. Meu querido, saiba utilizar essa ferramenta chamada rede social. Não perca seu tempo com coisas fúteis. Ô irmão, hoje as pessoas estão ganhando dinheiro com coisas fúteis. As pessoas estão enriquecendo com músicas tão fúteis, não agravando todas, não porque eu sou cristão, eu estou generalizando, não, mas na sua maioria hoje, quanto mais imoral, quanto mais fútil, mais as pessoas estão enriquecendo com coisas fúteis. Sabe por quê? Porque a sociedade ela está, de certa forma, absorvendo isso para a sua vida. E as pessoas estão trazendo isso para o seu coração, estão se conformando com essa situação. Hoje, quanto mais violento o programa, mais as pessoas querem assistir. O pornográfico. Pornográfico. A indústria de pornografia é a que mais cresce no mundo. É a que mais cresce no mundo. E tantas pessoas não conseguem se desvencilhar, que se torna um vício, uma dependência. Ei, Deus nessa noite quer te dar um coração sábio, uma alma equilibrada. Quantas pessoas se desesperam, quantas pessoas não conseguem vencer as dificuldades da vida, os desafios da vida, por quê? Porque ela não teve um abraço do pai, da mãe, porque ela não teve uma conversa com alguém mais velho, como eu estava falando ontem na pregação. Hoje, as pessoas mais velhas, que têm mais idade, não são reconhecidas. As pessoas hoje que têm mais experiência estão sendo jogadas no canto. Mas essas pessoas que nós temos que aprender alguma coisa com elas, porque elas têm experiência de vida, elas passaram pelos processos. Diz que o inteligente, ele aprende com seus próprios erros, mas o sábio aprende com o erro do próximo. Se você conversar com uma pessoa mais velha, com sua avó, com seu avô, com seu tio, com pessoas sábias, você vai ser sábio. Tem um ditado aí no mundo que diz assim, diga com quem andas, que direi que tu és. Né? Jesus disse que as más conversações corrompem os bons costumes. Então isso pode ser ao contrário, que as boas conversações podem trazer bons costumes. Então, nessa noite eu quero deixar essa mensagem. Peça a Deus sabedoria. Você amanhã tem um problema para enfrentar. A Bíblia diz assim, ó, lançai sobre Deus toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. As pessoas hoje estão mais ansiosas. As pessoas querem resolver as coisas por um clique, porque tudo hoje é rápido. Então ela quer que a sua causa emocional se resolva por um clique também, porque a rede social te dá uma resposta em um clique, mas não é assim. Você não é uma máquina. Você não pode deletar. A máquina pode. Você tem que ser tratável. E o Espírito Santo quer te tratar nesta noite. Eu quero deixar essa palavra para o teu coração nesta noite. Faça como Moisés. Peça ao Senhor. Salmos 90, versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Fique na paz do Senhor e que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Para concluir ainda, pastor, ainda falando, hoje as pessoas desvalorizaram a harmonia familiar, aquela questão da visita. Não, se eu tenho uma mãe que mora longe, ou às vezes não mora nem tão longe, um pai, um irmão, eu consegui falar com ele por telefone, tá bom demais. Aí uma visita que você demoraria um mês para visitar a sua mãe, seu pai. Fala se você que é filho e que ou é mãe ou pai, valorize mais. Aí ligou, falou por telefone, tá bom, mas nada é comparável com o calor humano, Exatamente. visitar.
sentir o cheiro, É visitar, dar um abraço. a presença, dar um abraço é outra coisa. Não, é outra coisa. O telefone, a Você pessoa vê continua lá na solidão. a solidão. Você liga para um pai ou uma mãe, não falei com minha mãe hoje, tá bom, falei com meu pai, tá bom. Isso ajuda um pouco, ajuda você ouvir a voz, mas quando você desliga o telefone, a tristeza daquele que está lá sozinho É continua. verdade. Tem que ter aquele É bom estar presente. o calor humano, Calor, né? é. Corpo a corpo, visitar, e vai ver o seu pai, sua mãe. Hoje, como a gente falou, um jovem se tranca no quarto, passa 4 horas no WhatsApp ou Facebook, conversando com o mundo inteiro, mas está na mais profunda solidão, está ali sozinho, isolado. Verdade. E muitas vezes a gente, como pai, vacilamos e deixamos, não fiscalizamos isso aí, não monitoramos isso aí. E eles têm perdido o tempo É que isso eles aí, poderiam perdendo estudar, o tempo que eles poderiam crescer, estudar para uma profissão, um objetivo, aprender uma profissão, passar em um concurso, Está gastando, perdendo tempo. Aí muitas vezes ele está dentro do quarto, ele tem um colega, um parente ali na mesma rua ou no mesmo bairro. Aí em vez de sair, está ali na internet. Só de ele sair, ele está fazendo exercício com o corpo, está saindo, respirando outro ar, mas não prefere ficar preso dentro de um quarto ali conversando virtualmente e perdendo seu tempo, prejudicando a sua mente, a sua alma. E como o senhor disse, a juventude de hoje, infelizmente, estuda tanto, mas a gente não vê sabedoria nos jovens de hoje. Se os jovens de hoje, não estou radicalizando, tem poucos sábios no meio, mas a maioria se deixa se influenciar pela mídia. Se lançar um desafio, você tem que andar num prédio sem corda nenhuma, você vai andar, a pessoa vai para se amostrar para a mídia. Mente fraca, pessoas que não têm domínio próprio. Verdade. Aí se a pessoa diz assim, você vai ter que se cortar todo, como essa questão do baleia azul aí, e o jovem vai lá e se corta, fazendo a vontade de que, às vezes, o diabo está até usando alguém lá para acabar com a vida dele, ele vai e faz a vontade. E são pessoas mente doentes, fracas, são jovens de hoje, porque estão gastando tempo com coisas erradas e esquece de buscar, como diz no livro de Eclesiastes, lembra do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que chegue os maus dias, de qual direi, naquela alma não tive contentamento algum. Então, é muito importante essa mensagem de hoje, e eu agradeço o pastor Marcel. Amém. Encerra aí. Um abraço para todos, que Deus continue te abençoando e ganhe o seu tempo com Deus e com sua família. Amém? Paz do Senhor.